A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. A palavra de hoje, meus queridos irmãos, para que nós possamos orar a oração do meio-dia. Livro de Hebreus, no capítulo de número 12 e o versículo de número 13 em diante, que diz: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que maneja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Meu Deus, que palavra gloriosa, meus irmãos. Graças a Deus, meus queridos irmãos. O livro de Hebreus, irmãos, contém escritos que a gente não tem, às vezes, nem palavras para poder descrever tamanha sabedoria da pessoa que fez esse escrito. Uns dizem que foi Paulo, outros Apolo, mas o livro de Hebreus, irmãos, ele é considerado como autor desconhecido. Mas este livro era do tempo da igreja, de Paulo, de Pedro e de João. Foi uma pessoa prudentemente inspirada nas Escrituras que escreveu esta carta aos Hebreus. E aqui tem um tema, uma exortação. Existe uma exortação que está aqui no capítulo 12, que é a exortação à santidade, que é a exortação à santificação. E ele ainda diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Ninguém pode ver a Deus se não houver santidade. Mas vamos aqui entender, porque às vezes as pessoas ficam meio sem entender o que diz a palavra e acaba criando coisas, regras ou até mandamentos em cima desta palavra quando eles não existiram. Vamos entender, depois eu vou voltar para o início, mas vamos entender o que esta parte está dizendo. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus, ele se apresenta para Moisés em uma conversa e Moisés fala: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero ver você. Então Deus diz para Moisés: Moisés, você não pode me ver, porque de certa forma, se você me ver, você vai morrer, porque você ainda não é santo como deveria ser, porque o teu corpo ainda não está completamente santificado como deveria ser. Então você não pode me ver, Moisés. Não tem como. Mas eu vou te fazer uma coisa, vai poder ver uma coisa. Se esconde de trás da rocha, porque há de ser de que quando eu passar aqui, você vai ver o brilho da minha glória abraçando. E isso já vai bastar para ti. E assim como Deus falou, assim ele fez. E Moisés viu ali o brilho da glória de Deus. Mas a Deus ele não conseguiu ver. E a palavra do Senhor diz ainda sobre este feito que Moisés teve que colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto de Moisés ficou resplandecente. E as pessoas começavam a temer e muitos já tinham Moisés como um Deus. Por isso que a santificação, meus irmãos, quando ela adentra, você vai ver a Deus. Jesus, ele diz para Marta: Marta, Maria, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Traduzindo, vocês vão ser como Moisés, vocês vão ver a glória de Deus. Irmãos, há relatos de que somente um casal viu a Deus. Um só da Bíblia viu a Deus, que foi Adão e Eva.
que os dois, Deus conversava com os dois no jardim do Éden, face a face. Adão era santo, ele via a Deus. Então esse negócio de ver ao Senhor não está relacionado à salvação. Agora você vai tirar o temor do teu coração e você vai começar a mudar este temor de medo para um temor de respeito a Deus. Esta santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não é para a tua salvação. Porque o único e vivo caminho que te conduz à salvação é o Senhor Jesus. Não tem outro. Não existe outro caminho que te leva à salvação. O único é Jesus. E esta santificação é para que você possa se aproximar de Deus. Você começar a ser próximo a Deus. Deus, ele não tem certas amizades, dizendo assim, vamos tipo, Deus está lá no trono e ele tem amizade com Satanás. Não, ele não tem amizade com Satanás. Então, existem coisas, o que é esta amizade, irmãos? Esta amizade é aquele negócio, não, vai lá em casa lá que eu vou fazer uma festa e você vai lá, não, eu vou lá na tua casa, esse negócio. Não é só isso, várias outras coisas. A santificação, ela abrange diversos padrões, inúmeros padrões. A santificação, ela começa no interior do homem. Depois que ela começa no interior do homem, ela passa para os ouvidos do homem. Depois ela vem para os olhos do homem. Ela vem para a boca do homem. Ela vem para o corpo do homem. Ela vem para as vestes do homem. Ela vem para toda a estrutura humana. A santificação, que quer dizer a separação, a diferença. É onde você vai mostrar que você é diferente em toda a sua maneira de viver. É onde você começa a mostrar que você é diferente na maneira que você fala. Você não é aquela pessoa carrancuda, você não é aquela pessoa ignorante. Eu falo de ignorância com aquelas pessoas que são brutas, que não respeitam, que ultrapassam limites. Desses tipos de pessoa, você vai se tornar uma pessoa equilibrada quando você começa a se santificar. Você vai se tornar uma pessoa prudente quando você começa a se santificar, a se separar. Quando você começa a fazer todas essas coisas, começa a haver uma mudança na tua vida. Então, meus irmãos, a santificação, ela é o papel fundamental do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental de santificar o homem, ou seja, de separar o homem. Ele começa a vir em você nos sonhos, nas visões, ele começa a te dar entendimento, ele vai abrindo a tua visão para você ver a palavra. E quando você começa a ver a palavra, quando você começa a ver o que a palavra está dizendo, sabe o que acontece? Você começa a ser diferente. Eu vou entrar agora num tema interessante, meus irmãos, nessa palavra, que é a santificação. Pessoas que se santificam porque, alguém falou, eu tenho que fazer porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer, senão vai vir um arrebatamento e eu fico. Se eu não me santificar, eu não sei o que. É engraçado que o ladrão que estava na cruz, ele não teve tempo de se santificar. Ele só teve tempo de se arrepender. Só que esta palavra não é para gerar libertinagem no coração das pessoas. Então eu posso me arrepender na última hora que Deus vai me salvar. Deus, ele é um Deus de amor, ele perdoa. Sim, ele vai perdoar. Só que não se esquece que Deus, ele é o que sonda o coração íntimo, profundo e escondido. Se ele vê que há engano, o teu arrependimento é vão. O teu arrependimento é em vão. Porque ele está vendo que você está tentando enganar ele. Quem é que engana a Deus? Quem pode enganar o Senhor? Ninguém. Não há ninguém nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem o capeta, que era considerado um dos seres mais sábios que Deus criou.
que agora hoje é o anjo caído, mas antes era o anjo de luz, nem ele conseguiu enganar o Senhor. Nem ele. E aí, pessoas que se santificam por pressão psicológica, pessoas que se santificam por ficar ouvindo outras pessoas que teve ou visões ou revelações e que foi para o inferno e que está lá agora e que está presa e que está acorrentada por causa disso, por causa daquilo outro, você começa a se santificar por uma pressão psicológica. E aí sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo agora na tua vida? Você começa a ficar, como está dizendo esse versículo, começa a brotar uma raiz dentro da pessoa de amargura. E por ela ficar amargurada, ela viveu uma vida amargurada, que é uma vida que ela não foi transformada pelo Espírito Santo, mas sim por uma pressão psicológica. Não foi o Espírito Santo que fez, mas uma pressão do momento. Então a diferença, se o Espírito de Deus ele faz, há alegria. Se o Espírito não trabalhou nessa obra, se isso foi por pressão mental, psicológica, então vai criar amargura. Você vai viver uma vida amargurada. Você vai começar a falar, por que eu tenho que me santificar e aquela pessoa não? Por que eu tenho que vestir isso? Por que eu tenho que falar dessa forma? Por que eu tenho que pregar dessa forma? Por que eu tenho que ser dessa forma e aquela pessoa não? Por que eu tenho que ser diferente e aquela pessoa não? Por que aquela pessoa é mais abençoada e eu não? Isso é amargura. Pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão de todas as formas, meus irmãos, fora da direção de Deus, fora do caminho de Deus, porque está amargurada, porque está cheio de amargura dentro de si. Aí ela está amargurada e ainda quer contaminar outras pessoas com a amargura dela, criando pressões psicológicas para que a pessoa, pela mente dela, ela venha ficar se condenando, quando, na verdade, o Espírito Santo de Deus queria estar trabalhando e ele não tem mais lugar. O Espírito de Deus, ele quer convencer aquela pessoa, quer ajudar aquela pessoa, quer consolar aquela pessoa e ele já não tem mais lugar. Porque as brechas que ele tinha para poder entrar na vida da pessoa, ela fechou por causa da pressão psicológica. Aí ela se torna uma pessoa dura. Ela se torna uma pessoa obstinada. Ela se torna uma pessoa já desobediente. Ela é aquela pessoa que é religiosa, que tem uma visão por aparência, mas não tem uma visão corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus, meus irmãos. E é por isso, meus queridos irmãos, que tem muitas pessoas que se tornaram difíceis de se conquistar novamente para Jesus. Eu vou pegar agora nisso tudo e vou agora pegar aquela palavra que eu creio que muitos podem estar lembrando dela, que está no início. Seguir a paz com todos. E depois a santificação. Meus irmãos, há uma ligação com esta palavra de seguir a paz com todos. Há uma ligação interligada com a santificação. A paz com todos, eu posso dizer isso. Deus agora ele está em paz com a humanidade. Deus ele está em paz com a humanidade. Mas por que Deus está em paz com a humanidade? Porque houve um sacrifício de expiação pelo pecado que foi aceito diante de Deus como expiação de pecado. O sangue de bode, de touro, de cordeiros não poderiam de forma alguma perdoar pecados ou fazer expiação. Era necessário de que um ser inocente padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, que foi o Senhor Jesus. E assim haveria expiação do pecado para a humanidade. Assim, novamente, o Deus poderoso voltaria a ter paz com o homem. E ele estaria de paz. Então, o que é isso, irmãos?
Você santifica a sua vida, eu santifico a minha vida, eu santifico os meus caminhos. Então eu tenho que fazer, você sabe o quê? Eu preciso manter a paz. Eu preciso manter a paz e a comunhão com todas as pessoas que estiverem em minha volta. Eu preciso manter a paz e a comunhão com todas as pessoas que estiverem ao meu derredor. Quem quiser me difamar, que seja pela dureza do coração deles. Quem quiser te difamar, que seja pela dureza do coração deles. Mas nós precisamos dar bom testemunho. Não podemos, existe alguma coisa, nós temos que ir lá e resolver o problema. Nós temos que viver, não uma vida de aparência, não uma vida onde todo mundo olha para você e você parece ser crente, mas quando a pessoa te conhece, você vê que de crente você não tem nada. Isso tem que ser mudado, irmãos. O que é uma aparência de cristão? É ser como Jesus foi. É viver como Jesus viveu. É andar como Jesus andou. É pregar como Jesus pregou. Este negócio de pregar a verdade, irmãos. Isso que eu acabei de pregar é a verdade. Que em momento nenhum não feriu e nem machucou ninguém, mas que confrontou as coisas que estão erradas no nosso meio. Mas que confrontou muitas coisas que impedia a gente de crescer espiritualmente. Por isso o tema de hoje, desta oração, meus irmãos, foi esta palavra. Se você quer se santificar, busque a direção de Deus. Se você quer se tornar uma pessoa santa, busque a direção de Deus. Não tenha na tua cabeça de que santificação, se sem santidade eu não vou subir para o céu, eu não posso entrar no céu. Você começa a se tornar como um gentil diante de Deus. Porque você, nós começamos a desprezar o sacrifício vivo, que é o sangue de Jesus. Onde Jesus diz, eu sou a porta, e aquele que passar por mim achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu o mistério? Então eu não preciso me santificar. Eu não estou dizendo isso. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos depositar a nossa fé em uma coisa que é um atributo, que é simplesmente uma descrição, algo para o crescimento espiritual. Sendo o único, preste bem atenção agora a essa palavra, o único caminho que conduz o homem à salvação é Jesus Cristo de Nazaré, não tem outro. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não existe outro caminho. Não existe obra humana nenhuma que possa conduzir o homem ao céu. Somente o que pode conduzir o homem a Deus é o mediador. É aquele que fez o concerto com Deus entre a humanidade e Deus, que é o Senhor Jesus. A santificação é para que você se aproxime de Deus. A justiça é para que você se torne uma pessoa semelhante a Deus. A verdade também para que você comece a se tornar como o teu Pai é. O amor e todas as demais coisas, todas as qualidades de Deus, as qualificações de Deus para o homem, todas elas é para que o homem se aproxime de Deus, meus irmãos. Isso é uma palavra tremenda. Você não está condenado porque você não santificou a tua maneira de viver ainda. Você não está condenado. Mas como? Por quê, pastor? Porque eu creio que através desta palavra você vai começar a orar e você vai começar a ter esse discernimento que eu acabei de te explicar. Que o Espírito de Deus ele vai te ajudar a você a se santificar. Então isso, irmão, você não vai ser condenado, não.
mas busque a santificação que vem pelo Espírito Santo e não por uma pressão psicológica. Não para você se tornar uma pessoa amargurada e ficar dizendo que vai todo mundo para o inferno porque eles não santificam. Porque as pessoas não compreendem as Escrituras. O dia que eles compreenderem as Escrituras e ver o que elas estão comunicando, passarem a ler mais a Bíblia e a ficarem menos nas redes sociais, a se santificar, que é isso, quando você começa a renunciar, se afastar de tudo que você gosta. Não, meus irmãos, presta atenção, Deus ele não te proibiu você de nada. Ele simplesmente te deu mandamentos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tem esses mandamentos que eu falei aqui de forma resumida. Então Deus ele não te proíbe você de nada. Ele só quer que você cumpra os mandamentos dele. Que você seja uma pessoa aqui na terra como ele é. Assim como ele trata cada pessoa com o seu devido respeito, com o seu devido amor, com a sua devida honra, ele quer que nós venhamos tratar uns aos outros. Então deixa desse negócio. Santificação é isso. Santificação não é um meio de você ser salvo por isso, não. Santificação é para você se aproximar de Deus. Para você começar a ficar íntimo com Deus. Isso aí é onde entra para poucos. Porque aí é onde você começa a renunciar. Você renuncia tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é agradável aos nossos olhos. Tudo aquilo que é ali, tudo que é aos nossos olhos de carne. Mas aos olhos de Deus é desagradável. Então Deus, ele quer que o Espírito Santo venha transformar o coração de cada homem e de cada mulher. O Espírito de Deus, ele quer mudar a maneira. Então, você não vai para o inferno. Estou repetindo isso a última vez aqui e encerramos a palavra para nós entrar na oração. Você não vai para o inferno. Se já te mandaram assim você ir para o inferno porque essas pessoas estavam amarguradas, cheias de amargura, porque elas olham para a tua vida e não vê a santificação que elas têm nela, o Espírito de Deus ele vai te santificar, meu irmão. Você não vai para o inferno, não. Eu vim tirar esse peso da condenação das suas costas. O Espírito de Deus ele vai te santificar, corpo, alma e espírito. E você vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa capacitada para ganhar outras pessoas. Você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para poder levar a mensagem a outros corações. Eu creio que esta mensagem está tirando um peso da consciência de muitos. Porque muitos estão vivendo uma vida amargurada, acusando uns aos outros, humilhando, machucando, chamando as pessoas de demônio, chamando as pessoas de pombagira, chamando as pessoas de capeta, de cão. Irmãos, esse é o evangelho que Jesus nos ensinou. Mas Jesus chamou Pedro de Satanás de forma alguma. Jesus chamou Pedro de Satanás. De forma nenhuma. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus ele disse para Satanás que estava atrás de Pedro, colocando as palavras no ouvido de Pedro para que Pedro viesse a falar. Fuja. Porque Satanás ele queria que Jesus ele fugisse do propósito de Deus. Então Jesus olhando para Pedro, mas não para Pedro, mas para o demônio que estava atrás de Pedro, para Satanás falou, para trás de mim, Satanás. Jesus estava querendo dizer, este Pedro aqui é meu escolhido. Para de ficar semeando coisa no ouvido dele. Para de ficar, e Deus já está dizendo para a tua vida. Deus também está dizendo para outras pessoas que te acusavam, este é meu escolhido. Para de dizer que ele vai para o inferno. Para de dizer que ele vai para o lago de fogo. Para de dizer que ele vai ficar no arrebatamento. Porque sou eu que sou o juiz da terra. Deus ele diz pela palavra, sou eu que rejo todas as coisas. Eu criei a terra, eu a formulei. Eu estabeleci os seus confins. Eu liguei todas
todas as coisas, assentei a pedra fundamental de esquina. Foi eu que estabeleci todos os pontos firmados, coloquei as estrelas no céu. O sol, ele faz o seu curso, a lua faz o seu curso. Todas as coisas me obedecem, porque eu sou o seu Criador, diz o Senhor dos Exércitos. Limina subclamia de rai, oricanta labassúria declamia nagai, porque Deus, ele criou o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança. Meus queridos irmãos, nós devemos mudar a nossa maneira de nos portarmos diante de Deus, como foi descrito nesta palavra. Por isso vamos orar a oração do meio-dia, que é a oração da santificação. Oricanta labassurianda labaias, Espírito Santo de Deus e da verdade. Senhor meu Deus, neste momento de oração, nós oramos, meu Pai, a oração da santificação. Pai, porque nós queremos ser santificados pelo Teu Espírito Santo e não santificados pela pressão psicológica. Nós queremos ser santificados, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo e não santificados pelo medo, da qual diz que as pessoas irão para o inferno. Deus querido e Deus amado, o inferno, meu Pai, ele está sim, com a boca aberta, tragando a muitos, mas o Senhor conhece o coração dos seus. Por isso vai santificando o Teu povo, Deus querido e Deus amado. Santifica a Tua igreja, meu Deus, santifica os Teus servos, santifica as Tuas servas, meu Deus, vai limpando os corações, vai santificando, meu Deus, e ajudando esta pessoa. Oh, meu Deus e meu Pai, porque eu creio, Deus querido, Deus santo, Deus fiel, que esta pessoa está recebendo esta palavra e ela está agora orando comigo em um só espírito, meu Deus, buscando ser santificado, tanto na alma como no espírito, como no corpo. Santificado, meu Pai, por dentro e por fora. Santificação, meu Deus, para que ela venha ter intimidade com o Senhor, uma intimidade mais profunda, uma intimidade mais ligada com o Senhor. Ó Senhor e Deus e Pai, neste momento, meu Deus, de oração, nós humildemente clamamos a Ti pela Tua misericórdia, nós humildemente clamamos a Ti, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua divina intercessão. Oricanta, labraço, ibi, clame, anagai, vá abençoando, santificando, meu Pai, purificando esta pessoa. Deus poderoso, vai entregando, meu Pai, a bênção, a cura, o milagre, a restauração, a quebra das maldições, da muralha, dos empecilhos, e garante, Senhor, meu Deus, uma grande vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém.